Boa noite, meus irmãos. Graças ao nosso Deus, estamos novamente na nossa congregação para prestarmos culto de hoje, orações e estudo da palavra do nosso Deus, que nós possamos estar com as nossas mentes voltadas para aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, aqui neste momento, aqui nessa igreja. Quero também dar uma boa noite para os irmãos e amigos que estão em casa, posteriormente estarão vendo este vídeo. Que Deus possa continuar abençoando o seu lar, a sua casa, a sua família. E nós aqui também, cada família aqui representada, que Deus possa estar com os nossos irmãos que aqui não estão, abençoando, guardando, protegendo também. E que tudo nós devemos dar graças, né? Dar graças a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos abençoado, e isto é motivo de regozijarmos no Senhor. Então nós vamos, como sempre, começar orando, pedindo ao nosso Deus que tudo nos direcione, que tudo nos capacite, para que o nome dele sempre seja exaltado aqui na igreja do Senhor. Ó Deus, nosso Pai, louvamos e glorificamos o Teu nome, Deus, por mais essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite, Deus, para juntos como igreja do Senhor, exaltar, glorificar, bendizer o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, pelos irmãos que aqui se encontram presentes, Pai, cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor continue a nos abençoar, Pai, cuidar de nós, Senhor. Sabemos, Pai, que precisamos muito do Senhor na nossa caminhada, precisamos da Tua graça, do Teu amor, das Tuas misericórdias, Santo Deus. E também, Pai, queremos pedir pelos nossos irmãos que aqui não estão, Pai, o motivo o Senhor conhece de cada um deles, Deus. Que o Senhor, na sua infinita bondade, possa estar nos abençoando, guardando-os de todo mal, Senhor, protegendo-os, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado pela existência desta congregação, Senhor. Como temos pedido ao Senhor, Pai, que o Senhor continue cuidando, Deus, nos ajudando, para que possamos sempre fazer o que for da vontade do Senhor, Pai. Os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos, Deus, que tudo seja, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. E se há algo, Pai, que for diferente da vontade do Senhor, que sempre prevaleça a Tua vontade, Pai, porque a Tua vontade sempre é a melhor para nós, Pai. Nos ajude, Pai, a entendê-la e a colocá-la em prática em nossa vida, em nossa caminhada, Senhor. E que esta obra, Pai, venha crescer, venha gerar frutos para o Teu reino, Deus, para o louvor da Tua glória, e o mérito e a honra sempre será dada ao Senhor, Deus. Pois também nós sabemos, Pai, que sem o Senhor nós nada temos, nada somos e nada podemos, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia. Obrigado pelo Teu grande amor para conosco, Deus, pelos suprimentos que o Senhor não tem nos deixado faltar, pelo ar que respiramos, por esta luz que nos ilumina, Pai. Deus, nós somos eternamente gratos por um dia o Senhor ter enviado Jesus a este mundo para pagar pelos nossos pecados, pagar um alto preço, Deus, para nos resgatar dos pecados, Deus, que nós estávamos envolvidos. E assim nos dar, Pai, a vida eterna, nos dar uma comunhão com o Senhor novamente. Muito obrigado, Deus. Glórias sejam dadas ao Senhor, Pai. O Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que tudo conhece, um Deus que tudo sabe, um Deus que tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigado, Deus. Peço ao Senhor que nos ajude neste culto, Pai, de forma que tudo que venhamos a fazer aqui esta noite, sejamos, Pai, pelo Senhor abençoado, pelo Senhor instruído, Deus, de forma que nós possamos, Pai, ao sair desta igreja, sairmos ainda mais edificados pelo poder da Tua bendita palavra, Pai.
Assim nós oramos, Pai, pedindo ainda que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Ajude-nos, Deus, a vencer as nossas dificuldades. Se há algo, Pai, que ainda praticamos que não condiz com a Tua santidade, que por misericórdia, Deus, o Senhor possa estar nos perdoando e nos ajudando, Pai, a vencer essas coisas que não agradam o coração do Senhor, Pai. Oramos e agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo o sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Então nós vamos... Você pode colocar o hino para nós? Ou está tendo algum probleminha aí? Não. Está agarrando? Você não está aparecendo ali a telinha? Você conhece, irmão Bruno Teixeira? Nas agruras dessa vida? Dessa vida, no descanso e no amor, dá-me força na fadiga e protege-me, Senhor. João não se gosta de cantar ela. Você que está aí na sua casa, se você quiser, coloque aí nos comentários um pedido de oração, um agradecimento. Daqui a pouquinho nós estaremos orando, intercedendo a Deus pelos pedidos que nós já temos aqui. E se você quiser colocar um pedido aí diante do Senhor, para que nós possamos estar orando, clamando ao nosso Deus, faça isso, coloque aí nos comentários. Ou se você tiver algum outro pedido, de algum esclarecimento, talvez um estudo que você queira fazer da palavra de Deus, pode colocar nos comentários e a gente com certeza estaremos mais tarde olhando cada comentário para poder atender, se assim for, da vontade do irmão, do amigo que está aí conosco, para aprendermos mais do Senhor. Amém? É mais ou menos assim nesse sentido. Nas agruras dessa vida, no descanso e o amor, dá-me força na fadiga e protege-me, Senhor. Ó Senhor, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, ser tu minha salvação. Os malvados me detestam e me querem destruir, mas os anjos me rodeiam, não me deixam sucumbir. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, ser tu minha salvação. Ainda que Satã me assalte, vacilar não poderei. Ainda que o poder
Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Amém? Você passou, por favor? O outro é mais conhecido, onde a Bíblia nos ensina da importância de nós servirmos ao nosso Rei e ter a felicidade de servir ao Senhor aqui nessa terra. Devemos sempre lembrar, né, irmãos, que é um privilégio servir ao Senhor. Ele tem nos dado tanto, tem nos abençoado tanto, e quando nós podemos servi-lo, quando Ele nos escolhe a servir, é uma honra para todos nós. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu Rei a salvação. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom Rei. Amém, meus irmãos? Podem se sentar, nós vamos fazer um momento de oração. Lembrando sempre, né, meus irmãos, como a gente viu ali, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. Que nós possamos guardar isso bem guardadinho no nosso coração e colocar em prática da alegria, da felicidade de poder servir a esse Deus maravilhoso que tanto tem nos abençoado. Então nós precisamos colocar o nosso serviço ao nosso Rei, ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus, que pagou um alto preço para hoje nós estarmos aqui podendo desfrutar de uma vida cristã, desfrutar de uma vida direcionada pelo Senhor e principalmente quando nós estivermos lado a lado, junto com Ele por toda a eternidade. Então nós vamos orar neste momento. Eu vou pedir à nossa irmã Fernanda que ore por nós, igreja. Vamos orar por nós, vamos continuar clamando a Deus pelos nossos irmãos que estão em dificuldade de estar na casa do Senhor, para que Deus mova o coração, para que os irmãos possam sentir a alegria, o prazer, o privilégio de estar na casa do Senhor. E também vamos incluir as demais igrejas do Senhor Jesus,
para que as igrejas continuem pregando a verdadeira mensagem, a mensagem da salvação, a mensagem que leva à vida eterna. Santíssimo Deus, eterno e amado Pai, graças nós te damos, ó Pai, por estarmos aqui neste momento, Deus. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor nos confiou, pelos livramentos, pelo teu cuidado, Pai. E principalmente, ó Deus, pelo teu Espírito Santo que tem nos aquecido. E aqui estamos, ó Pai. Ó Deus de amor e de misericórdia, neste momento nós colocamos todas as igrejas no teu altar de graças, Pai. Pedindo ao Senhor que as vivifica, Pai, que as instrua, que as ajude, ó Pai, aquelas que porventura estão paradas, ou estão até mesmo desanimadas, que por misericórdia, ó Deus, o teu favor, a tua graça, o teu amor as encontra, Pai, que eles venham ser reerguidos, ó Deus, e que venham sempre perseverar na certeza de que o Senhor tem cuidado, Pai. Deus de amor e de bondade, o Senhor abençoe também a nossa igreja, Pai, nos avivando, nos perseverando cada dia mais na tua doutrina, no teu amor, Deus. Não venhamos olhar as circunstâncias, mas devemos olhar ao Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. O Senhor abençoe todos os nossos irmãos, Pai, aqueles que não puderam aqui estar hoje, que do mesmo modo sintam o toque do teu Espírito Santo, Deus. Aqueles que estão em dificuldade de retorno à tua casa, Pai, que o Senhor possa ser com eles, que eles possam voltar, ó Deus, ao primeiro amor e assim se sentirem tocados, animados, reavivados pelo Espírito Santo por ti, ó Pai. Amém. E assim volte, ó Deus, para que juntos nós podemos ser unidos em uma só fé, em um só amor, Pai, para que possamos prosseguir naquilo que o Senhor tem proposto a cada um de nós e a tua igreja, Deus. Amém. Clamamos também, ó Pai, se há alguma irmã dificuldade, Pai, nós não sabemos, que lá esteja o Senhor socorrendo, enviando para o recurso vindo dos altos céus, Deus. O Senhor também possa, Pai, estar abençoando esta igreja, as decisões a serem tomadas, Pai, a vontade que temos, o desejo que o Senhor nos coloca de termos braços estendidos nessa cidade, Pai, mais ponto de pregação, ó Deus, desejo do nosso terreno, de virarmos uma igreja, que tudo, Pai, seja no teu tempo, ao teu modo, e que nós possamos perseverar, confiar e saber, ó Deus, que o mais, o Senhor sempre fará. Amém. Ó Deus, e o Senhor também nos dê ânimo, nos dê força, nos dê vigor, ó Pai, que as dificuldades que porventura surgirem, nós não venhamos desanimar, mas nós venhamos fazer dela apenas um degrau para que assim nós possamos subir rumo à Canaã celestial que o Senhor tem preparado a cada um de nós, Pai. Ó Deus, que a nossa alegria sempre seja do Senhor e que o Senhor seja a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente. Amém. Ó Senhor, obrigada por tudo, assim nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Também vou pedir o irmão Lutelho, irmão, que ore pelas famílias. Vamos continuar clamando por nós, família, pelas nossas famílias e também pelas famílias do mundo. A gente tem visto aí cada vez mais essa ideologia surgindo no seio familiar, cada vez mais famílias sendo destruídas pelas maldades humanas, pelos desejos carnais. E isso com certeza desagrada o coração do nosso Deus. E o que será de nossos filhos, netos, se continuar dessa forma? Cada vez mais sendo influenciada pela mídia, pelas pessoas que tudo é normal, o que vale é o amor, o que vale é isso, o que vale é aquilo, e que foge totalmente dos padrões de Deus. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas, e que nós possamos, como igreja do Senhor, não somos contra nada, cada um tem a liberdade de fazer o que bem entende da sua vida, né? Mas nós temos uma crença, nós cremos no nosso Deus Todo-Poderoso, nós cremos na Palavra de Deus, e a Palavra de Deus ensina para nós que isso não é certo, e nós devemos clamar por isso nas nossas orações. Senhor Deus e Pai, na tua presença, Deus, sempre te agradecemos por tudo quanto o Senhor já tem feito, ó Deus, tudo quanto o Senhor já fez essa noite. Muito obrigado, ó Pai, porque só o fato de estarmos aqui, ó Deus, já é um privilégio. Obrigado. Porque muitas pessoas, ó Pai, que estão em leito de hospitais, pessoas
convidadas, até por condição, ó Pai, queriam estar aqui, ó Deus. Outras que já te aceitaram, estavam avançadas de idade a ponto de nem conseguir estar indo para a igreja, queriam estar aqui esta noite. Mas o Senhor nos concedeu esse privilégio, ó Pai, de podermos estar aqui, estarmos aqui compartilhando o teu amor com nossos irmãos, no intuito de orarmos, engrandecermos o teu nome e aprendermos mais de ti. Amém. Da mesma sorte, queremos colocar diante de ti as nossas famílias, Deus. O nosso bem mais precioso que o Senhor nos deixou aqui na terra. Ó Deus, quantas e quantas ciladas Satanás não tem armado para destruir as nossas famílias, os lares, ó Pai. Quantos lares não têm se acabado, lares cristãos, ó Pai, pessoas têm se desviado. Ó Deus, porque o mundo, ó Pai, mesmo o Senhor nos tem avisado que isso aconteceria, muitas vezes nos choca, Senhor. Estamos em estado de alerta, de alarme, porque é difícil de educar os filhos, nossos filhos nos dias de hoje, porque a Tua palavra nos ensina a caminhar praticando, Senhor. Mas as pessoas querem, ó Pai, mudar e moldar os princípios morais, ó Deus, que o Senhor nos deixou como regra de fé e praticidade para nossas vidas. Verdade. E aquilo que acreditamos que é certo para o mundo está parecendo errado. Verdade. E nos julgam e nos criticam, Senhor, por praticar a Tua palavra e fazer o que é correto diante de Ti. E diante dos homens também. A ponto, ó Deus, de querer empurrar de goela abaixo, ó Pai, na Tua igreja, aos Teus filhos, e que somos obrigados a aceitarmos coisas que vão de contra a Tua palavra. A ponto de supostos pastores, ó Deus, também concordarem com isso. Verdade. E moldarem, modificarem a Tua palavra ao bel prazer, ó Deus, para acharem que o que estão fazendo é certo. E com isso faz com que a Tua palavra mude, como se fosse possível ela mudar, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nesses momentos, ó Deus, de dificuldade, nos ajuda, Senhor, a permanecermos fiéis a Ti, ó Deus, praticando aquilo que já vimos praticando, Senhor. Para que a sociedade veja, ó Deus, que em meio a toda essa dificuldade, em meio a toda essa opressão, continuaremos sim falando a Tua palavra como ela tem que ser falada. Amém. Continuaremos sim, Senhor, a pregar o Teu Evangelho como ele tem que ser pregado, ainda que custe nossas vidas, Senhor. Porque é isso que fizeram as pessoas que nos antecederam. Verdade. E se hoje temos liberdade de falar do Teu amor, é porque muitas pessoas morreram para que hoje pudéssemos estar aqui. Verdade. Então, como seria diferente conosco, Senhor? Então, somente pedimos, nos dá sabedoria, ó Deus, para cuidarmos de nossa herança que o Senhor nos deixou aqui na terra. Nos ensina a educar nossos filhos da forma, ó Pai, que o Senhor nos educa. Amém. Nos ensina, ó Deus, a tratar nossos familiares de modo que o Senhor, do modo que o Senhor nos trata, Senhor. Ó Deus, é difícil ter sabedoria nos dias de hoje e poder conciliar as duas coisas, Senhor. Porque, por um lado, nós não queremos nos dispor com a sociedade, muitas pessoas não querem, às vezes até nós mesmos. E por outro lado, também não podemos ferir os Teus princípios morais, Senhor. Então nos ajuda a caminhar nessa estrada, ó Pai, que tem sido cada dia mais pedregosa. Em alguns países já nem se pode mais falar a Tua palavra, Deus. Pela Tua misericórdia, hoje ainda podemos falar a Tua palavra no Brasil. Verdade. Mas só o Senhor sabe até quando. Então somente pedimos força e discernimento, Senhor, para continuar, ó Deus, mantendo a nossa família unida. Mas não unida de forma que queira agradar todo mundo, não, Senhor. Unida da forma que Te agrade. Amém. Unida da forma que siga a Tua palavra. Unida de forma que a autoridade máxima em nosso meio, no meio da nossa família, no meio da nossa casa, seja o Senhor, meu Pai. Sim, Deus. Porque se for para manter a nossa família unida e cada um fazer o que quer, Senhor, então vai virar bagunça, Pai. E nós não queremos isso. Nós queremos que o brilho do Teu Espírito Santo, o brilho do Teu Espírito Santo que muda o pecado, ó Deus, transforma as pessoas, muda o caráter do ser humano. Queremos que o brilho do Teu Espírito Santo habite no meio da nossa família. Amém. As pessoas têm que olhar para nós e nos ver diferentes, Senhor. Se formos para ser igual ao mundo, estamos perdendo nosso tempo aqui, ó Pai. Verdade. Então te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, Senhor, nessa caminhada.
Ó Deus, quantos pais de família cristãos, ó Pai, têm se entristecido com seus familiares, porque têm perdido seus filhos para as drogas, têm perdido seus filhos para a prostituição, têm perdido seus filhos, ó Deus, por tráfico. E tudo isso acontece porque a sociedade tem se tornado maleável demais, Senhor. A sociedade, ó Pai, quer nos convencer, ó Deus, de que tudo é normal, de que tudo é aceitável. Não funciona desse jeito as coisas. O Senhor, como nosso Pai, que nos ama, que deu o teu único Filho, para que hoje pudéssemos estar aqui, quando nós precisamos ser corrigidos, o Senhor nos corrige. Por que não faríamos isso com o nosso Filho? Verdade. De acordo com a tua palavra? Então te pedimos, Senhor, encarecidamente, que o Senhor nos ajude. Nos ajude a educar nossos filhos nos teus caminhos, Senhor. Porque antes de ser nossos, eles são teus. Verdade. Então, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a administrar essa herança que o Senhor colocou em nossas vidas. Para que no futuro, ó Deus, no próximo outro instante, quando assim o Senhor nos resolver nos levar, nós possamos ir com o nosso coração em paz, sabendo que nossos filhos continuarão a levar a tua palavra, continuarão a levar o teu evangelho e falarão do teu amor, assim como nós temos falado agora. É isso que nós pedimos, Senhor. E quantas famílias, ó Pai, que hoje têm seus filhos no mundo das drogas, da prostituição. Quanta mãe, ó Deus, que está preocupada com o seu filho que saiu e não sabe quando ele vai voltar. Quanta essa mãe de família que o marido sai e vai se prostituir, ela não sabe mais o que fazer. Quanto a esse marido, ó Deus, que tem uma mulher que não cuida da casa e não faz por onde manter a família. A essas pessoas pedimos misericórdia. Nós pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo venha mudando o coração de cada uma delas. Amém. E se possível, nos use, Senhor, para podermos levar a tua palavra para essas pessoas. Para que hoje, ó Deus, eles venham ver o que o teu Espírito Santo em nós. É essa oração que nós fazemos. Te agradecemos, porque cremos que o Senhor nos escuta e certamente nos responderá de acordo com a tua vontade. Por isso te agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Também nós vamos ainda orar de forma de intercessão, meus irmãos. Deixa eu pegar o nosso caderninho aqui. Vamos continuar orando, irmãos, pelo nosso irmão Vicente, pela nossa irmã Cida, pela cirurgia da irmã Geni, pelo Ailton, pai do Gustavo, Júlio César, Nábila, Renata, Felipe, Monique, Ângela, Neia, Roberto, Aparecida, Magali e a sua mãe. Nós oramos pela Magali, meus irmãos, temos orado por ela e nós estivemos lá segunda-feira no culto da congregação e ela já está bem melhor. Agradecemos lá naquele momento e temos visto o mover de Deus na vida dela e graças a Deus ela está bem melhor mesmo. Nós já estamos convidando para ela vir aqui, ela mora em Olaria e ela e seu esposo Geraldo, então que Deus, louvado seja Deus por isso. Também Serginho, Lucas, Davi, sobrinho da nossa irmã Beatriz. Vamos orar pela Beatriz também, irmãos, que ela pegou Covid, está de quarentena, está bem, mas tem que cumprir lá a quarentena. Logo ela vai estar voltando ao trabalho em nome de Jesus. Marília Delgado e Antônio Fernandes, irmãos. A Marília é aquilo que eu comentei, aquela senhora que eu comentei com os irmãos, que esteve aqui pedindo que nós oremos por ela, oremos pelo seu esposo. Também vamos continuar orando pelos aniversariantes do mês de julho: Luiz Mar, Marina, José Eduardo, Claudenise, Adair, Rafaela, Leandro, André, Andriele, Vitória, Juliana, Milena, Lorena e José Soares. Vamos lembrar também, irmão, daquela família que tem vindo aqui às vezes, né? Porque é difícil elas virem, porque elas moram lá na vila. A Cíntia, Maria, Davi e o Vitor. Eles tiveram que sair da casa deles, aqui foram. Como é que fala, né? Despejados. Foram despejados, porque não estavam conseguindo pagar o aluguel. Aí ela conseguiu uma casinha lá, mas a gente não foi lá ainda, mas pelas fotos que ela mandou, bem precárias. Precisamos orar por aquela família. Deixa até para dar uma idinha lá para ver direitinho, ver se a gente pode tentar ajudar alguma coisa, né? Foi? Esse tempo do aluguel social, que era assistente social. Então, pois é.
E essa casa, se eu não me engano, é o irmão dela, né? Mas assim, não está acabada ainda, foi só para elas não ficarem na rua mesmo, tá? Então vamos continuar orando por aquela família e que Deus possa abençoá-la nessa moradia lá, né? E os filhos dela também que necessitam de ajuda. E eu deixo os irmãos, se quiserem colocar algum pedido, algum agradecimento, vamos colocar diante do Senhor. Vou pedir o irmão Ailton depois que nos eleve nessa oração, meu irmão. De oração por uma família que Deus tirou a vida dele. Irmão Duarte, o irmão deve conhecer, já conhece o seu nome dele, mas mosquito elétrico tem que dar o som. Aí ele se suicidou. Aquele irmão Duarte? Eu queria pedir oração pela família. Aquele que era vereador, não? Era ele? É ele mesmo? É irmão do ex-esposo do Adriano. Ah, ele é irmão do Elton? Ah, fui fechar olhando lá o Elton, né? Foi ontem isso? Pastor, eu não sei hoje, né? Vamos orar pela família, né? A gente viu mesmo, a Câmara de Vereadores mandou um comunicado, né, de pesar pelo falecimento dele, mas não sabia o motivo, até achei que era Covid. Que Deus tenha misericórdia, né? E console mesmo a família, que não é fácil. Como é que ele chama dele? Esse é um mosquito elétrico, seu nome, Milton, né? José Milton, qual é o apelido dele? Mosquito elétrico. Isso, estava lá no. Meu pai já tinha me dizendo mosquito. No comunicado estava mesmo o nome. Até achei estranho o nome, o apelido dele. Vamos incluir a família da Vanessa também, pela perda da jovem, pelo mesmo motivo É. da própria vida. Para que Deus abençoe as pessoas que estão nessa situação, sem motivo, assim, sem perspectiva de vida, né? Sem enxergar que pode ser melhor, né? Que o Espírito Santo toque os corações, converta-os verdadeiramente. Vamos pedir pelo Dilson, que teve uma piora, que é o sobrinho da dona Beninha. Deus abençoe ele lá. A Larissa, uma jovem que está grávida de 7 meses, está com Covid, está na UTI, Deus abençoe. O João Pedro e a Priscila, que são os pais do João Pedro, agradecem pelas orações, pelo milagre que Deus fez na vida do filho dele, que teve um acidente gravíssimo e já está em casa se recuperando, mas está bem. Vamos pedir pela Bárbara, Gilmar, pela Jo, pela Larissa, pela Lorena, que estão retornando de viagem, e pela Lena, que está em tratamento. Amém. Uma volta. Pastor, eu pedi oração pela igreja, o marido da minha sobrinha, que está no Rio Grande do Sul, pegou Covid. E ela não falou que ele não vacinou. Então, segunda-feira passada, ele veio a falecer. 58 anos. Então, eu agradeço pelas orações, que feito lá no sítio, de oração do filho, que a gente ficava lá, né? Período, né? Mas tudo igual o pastor falou, o querer de Deus, é o tempo de Deus, né? É o tempo determinado de Deus. Nós oramos, mas é Deus que comanda, né? A palavra dele. É a palavra de Deus. Então, eu agradeço a todos que oraram, né? Graças a Deus. Inclusive, eu não conheço minha família biológica, igual eu já falei aqui. Fui adotada, né? Só conheço minha família e me adotaram. Mas eu tenho fé em Deus, eu vou conhecer minha família biológica. Amém. Vamos orar pelo consolo da família, né? Bom, eu estou com Paulo. Agradecer. Uma coisa, né? Agradecer também. Geraldinho, Eliane, agradecimento também, né? Vamos agradecer o Jonas e a Ruth, hoje completam 7 anos de casamento. Ao Jonas e a Ruth, né? Deus continue os abençoando e que eles continuem firmes aqui, nos ajudando na obra. Amém. Vamos agradecer também, fizeram boa viagem, chegaram bem em casa. Foram ontem, né? Ontem, foram embora ontem.
Fizeram ótima viagem, graças a Deus. E completando 7 anos. Daqui a pouquinho completa 50. Passa rápido, né? Vamos agradecer também, né, irmão? Do culto de domingo. Graças ao bom Deus, nós tivemos um culto bem abençoado aqui. E isso é para a glória do nome do Senhor. Então, eu vou pedir ao irmão Ailton que nos eleve nessa oração. Santo Deus e soberano Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pelas nossas vidas nesta noite, Pai. Obrigado. Queremos te agradecer pelas nossas famílias que representaram. Meu Deus amado, nós temos sonho, Deus, pretensão que todos os nossos familiares um dia estejam na presença do Senhor. Deus querido e Pai amado, muito obrigado por essa igreja, Pai, por uma igreja que percebe, uma igreja que ainda acredita, Senhor, no teu poder, ó Deus, através das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, em primeiro lugar, nesta noite, Pai, te apresentar, ó Deus, as famílias enlutadas. Pai querido, nós sabemos, ó Deus, que o motivo, Senhor, a qual acontece esses acidentes, ó Deus, na vida das pessoas, ó Pai, através dessa doença maldita, Pai, nós não sabemos o porquê, só o Senhor pode avaliar. Só o Senhor sabe, ó Deus, o motivo exatamente na hora que eles tomam essa decisão. Por isso, ó Deus, que nós pedimos, clamamos nesta noite, ó Pai, que as pessoas que estejam nessa condição, ó Deus, deprimidas, ó Pai, que elas possam buscar no Senhor, ó Deus, esperar, ó Pai, que o Senhor os cure, ó Deus, os liberte desta maldade. Em nome de Jesus Cristo, venha abençoar essas famílias, ó Deus, que perderam seus entes queridos, ó Pai. Somente que o Espírito Santo, ó Deus, que pode, com o tempo, ó Deus, dar uma resposta a essas vidas, ó Pai. É verdade. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós queremos te pedir também, ó Deus, por aquelas pessoas que estão enfermas, ó Deus, por aquelas pessoas que estão enfermas, principalmente interiormente. É uma doença, Pai, que nem sempre o remédio consegue curar, nem sempre os médicos conseguem, Senhor, detectar, Senhor, essa doença de maneira exata, Pai. Mas o teu Espírito Santo é cheio de sabedoria, Pai, é onisciente, onipresente, ó Pai, e tudo pode, Senhor. É verdade. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós queremos colocar também, ó Deus, aquelas famílias que estão, ó Deus, enfermas também na carne, Pai, principalmente aqueles que estão com Covid, ó Deus, ou convivendo com os sintomas e as consequências que essa doença tem deixado na vida das pessoas, ó Pai. Muitas têm, ó Deus, sofrido fisicamente, outras mentais, ó Deus. Pai amado, mas em tudo o Senhor é conhecedor, Senhor, de todas as causas, de todas as consequências. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós queremos colocar, ó Deus, essa pandemia, ó Deus, sob os cuidados do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que os casos têm diminuído, que as mortes têm diminuído, Pai, mas quantas vezes, ó Deus, a população ainda tem, ó Deus, abusado, Pai, não tem seguido, Senhor, os preceitos, não tem seguido os decretos, Senhor, do poder público, ó Pai, para evitar essas doenças. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Deus, abençoe, Deus, as nossas autoridades definidas, que elas possam realmente, ó Deus, investir mais na saúde, ó Deus, para que logo, logo, essa pandemia possa passar, ó Deus, e a vida de cada um de nós voltar ao normal. Amém. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão presos, Senhor, nos seus próprios lares por causa dessa pandemia, Pai, cheio de limitações, às vezes conflitos familiares, meu Deus. Pai, nós te pedimos que o teu Espírito Santo esteja confortando essas pessoas, ajudando, ó Deus, dando paciência, Pai, dando, ó Deus, equilíbrio, ó Deus, emocional, ó Deus. Pai, te agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre a igreja, Pai, principalmente na vida do casal Ruth e Jonas, meu Deus. Abençoe a sua vida conjugal, a sua vida ministerial. Deus amado, que cada família continue, Deus, nos ajudando e ajudando também a Igreja Batista de Monte de Graça. Pai amado, são pessoas abençoadas e que têm se colocado disponível a tua obra nesta cidade. Obrigado. Muito obrigado, ó Pai, porque os pedidos que nós temos feito têm sido atendidos, ó Pai, têm sido solucionados, Deus, segundo a tua soberana vontade. Amém. Em nome de Jesus Cristo, colocamos aquelas famílias, ó Pai, que têm acreditado, Deus, e têm pedido as nossas orações, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a encarar e aceitar esse ministério, Deus, como um privilégio, Senhor, não como uma obrigação. Verdade. Ajuda, Senhor, a igreja cada dia mais a acreditar na tua palavra e saber que as orações é algo que agrada o coração do Senhor, é algo que o Senhor analisa e responde conforme a soberana vontade do Senhor. Amém. Ó Deus querido, agora abençoe a tua palavra que vai ser lida nesta noite, esse estudo, Pai.
Fala, Senhor, nos nossos corações, ó Deus, e ajuda-nos, Senhor, a alimentar e servir a Tua palavra. Amém. O nome santo do Senhor Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, irmão. Depois nós vou pedir ao irmão Paulo que coloque para nós ali. Pode passar, por favor? Não, uma antes. Isso. Só lembrando, irmãos, nós estudamos já sobre a divindade, sobre a atuação no Antigo Testamento, do Novo Testamento, na vida e ministério de Jesus e também o Espírito Santo no ministério da igreja, como a igreja precisa do Espírito Santo de Deus. E hoje, na semana passada, nós falamos sobre o Espírito Santo na vida das pessoas. Nós falamos do Espírito Santo se entristece, ele tem sentimento, ele fala. É possível mentir ao Espírito Santo, ou pelo menos achar que mentimos ao Espírito Santo, né? Ele faz com que o pecador sinta seu pecado. Sempre importante lembrar isso, né, meus irmãos? Às vezes a gente fica triste, que a gente vai, evangeliza, fala, a pessoa não se converte. Às vezes a gente acha que a gente que está falhando em algo, mas aí vem a palavra do Senhor e diz bem claro para nós que quem converte o pecador é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós não temos esse poder. Nós temos sim o poder de levar a palavra, movidos pelo Espírito Santo de Deus, mas é Ele que converte o pecador e Ele também que regenera, quando nós estudamos na semana passada. E hoje, meus irmãos, nós iniciaremos aqui falando sobre o Espírito Santo na vida do crente. Hoje nós vamos falar mais sobre nós, irmãos, igreja, mais especificamente sobre a nossa vida cristã. O Espírito Santo, meus irmãos, é que conduz a vida do crente, ajudando-o a compreender os ensinos de Cristo. É Ele que nos guia a toda a verdade de Deus. É a promessa de Cristo que não ficaríamos sozinhos. Então, o Espírito Santo de Deus, irmãos, é Ele que conduz a vida do crente. A partir do momento que nós nos convertemos, que nós passamos a ser filhos de Deus, que temos o Espírito Santo de Deus, que nós iremos ver daqui a pouquinho, é Ele que nos guia de toda a verdade. Como nós já falamos aqui, irmãos, nós somos incapazes de entender a palavra de Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia fala que ela é loucura para o mundo, porque quem não tem o Espírito Santo de Deus não consegue entender a palavra do Senhor. Eu não sei os irmãos, mas eu antes de começar a estudar a palavra do Senhor, eu não conseguia ler um versículo da Bíblia, porque eu não entendia nada, para mim não fazia sentido nenhum aquilo que eu estava lendo e logo parava de ler. E primeiro porque eu não tinha o Espírito Santo de Deus para me mostrar a verdade bíblica. E segundo, é porque eu também não tinha interesse nenhum em buscar a verdade que a palavra de Deus ensina. Então eu ficava, às vezes eu pegava até para ler lá alguma coisa. Eu lembro até uma menina que trabalhava comigo lá, e ela era já há algum tempo cristã, e ela falou: lê os evangelhos, começa pelos evangelhos, que você depois volta lá para o começo da Bíblia. Mas confesso para os irmãos que eu li, ele não entendia nada, ele ficava do mesmo jeito. Até que pela graça de Deus, um dia Deus abriu os meus olhos, abriu o meu coração, e eu também fui atrás do conhecimento, e Deus com certeza me mostrou cada detalhe que a Bíblia tem. Lógico, tem muito, mas muito, mesmo que a gente viva aqui 500 anos, a gente não vai conseguir entender a Bíblia ao todo, até porque ela é viva, ela é eficaz, ela se renova. Não que ela se renova a palavra dela, mas cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, Ele fala de uma forma diferente para nós. Por isso que ela é viva, e por isso que ela é inerrante, ela é eficaz. Nós não precisamos de nada mais além da palavra do Senhor para entender as coisas de Deus. Às vezes é bom sim, nós lemos um bom livro, de um bom autor, inspirado por Deus.
para poder escrever aquele livro, não inspirado conforme os escritores da palavra do Senhor, né? Mas a Bíblia é suficiente, irmãos. A partir do momento que nós nos deleitamos em estudar a palavra do Senhor, em buscar o conhecimento verdadeiro, a gente vê que ela não precisamos de mais nada para entender aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus tem para a nossa eternidade, mas isso por causa do Espírito Santo de Deus. Então é Ele que nos ajuda em todo o entendimento da palavra do Senhor. E a primeira coisa que eu coloquei ali, irmãos, o Espírito Santo é Ele que guia a vida do cristão. Então lá em Atos, no seu capítulo 16, versículo 6, olha o que a palavra do Senhor nos ensina, Atos 16, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, essa palavra aqui, quando Paulo, Silas, Timóteo estavam lá na sua missão de proclamar o Evangelho, a palavra diz claramente que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar. Então é Ele que guia a vida do cristão, irmãos. Eu falei aqui, se eu não me engano, semana passada, que quantas vezes nós vamos evangelizar alguém, o intuito de falar com aquela pessoa, e chega na hora outra pessoa que acaba se convertendo. Talvez Deus usou aquela pessoa para outra da sua família, ou um vizinho, ou alguém que estava junto ali, e acaba aquela outra pessoa que a gente nem conhecia se convertendo ao Senhor. Às vezes nós direcionamos o nosso evangelismo para um determinado lugar e naquele momento Deus nos encaminha para outro lugar. Já aconteceu algumas vezes com a gente, né, irmãos? A gente vai, vamos nesse sábado próximo, a gente vai naquelas ruas, rua tal. Aí chega no dia lá, acontece alguma coisa, algum imprevisto, né? Não, vamos quebrar ali, porque ali está melhor, talvez lá está tendo uma festa, alguma coisa, enfim. A gente sente que é o mover do Espírito Santo levando a gente para outro lado, porque é ali que Ele quer que a gente evangelize. Então é Ele que nos guia, meus irmãos, não só na questão do evangelismo, na questão do trabalho à igreja, mas em toda a nossa vida cristã. Por isso que nós precisamos estar sempre prontos a entender o que o Espírito Santo de Deus tem para nós. E muitas vezes, irmãos, nós iremos fazer coisas que nós nem imaginamos que fazíamos, que não tínhamos, talvez a gente achava que não tinha coragem de fazer, talvez a gente achava que não tinha o conhecimento para tanto, e aí a gente observa, a gente que é crente mesmo, que a gente crê na palavra de Deus, a gente sabe. Às vezes as pessoas falam, isso não é uma coincidência, mas para nós cristãos a gente sabe que não existe coincidência, existe o mover do Espírito Santo de Deus, movendo o seu povo para aquilo que a palavra, para aquilo que Deus quer que aconteça. Então aqui foi bem claro quando ele diz aqui que passando pela Frígia, pela província da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar ali. Então é Ele, meus irmãos, é Ele que guia a vida do cristão, mas isso nós precisamos deixar que o Espírito Santo haja em nossas vidas, porque muitas vezes nós também queremos saber o contrário, né? A gente vê que o negócio está errado, que o caminho não é esse, mas a gente persiste em andar por aquele caminho, até a gente ir lá e bater com a porta na cara, e aí tem que voltar e fazer. A gente lembra muito bem de quando a gente fala isso de quem? Jonas, né? Jonas não queria ir lá pregar para aquele povo de jeito nenhum, porque eles achavam que aquele povo não tinha, não podia ter oportunidade, né? Um povo ruim, um povo para que ir lá? Mas foi de uma forma mais doída, mas foi. Isso aí serve para a gente, irmãos, que às vezes nós relutamos em alguma coisa que Deus quer para nós, e se Ele quer mesmo aquilo para nós, vai acontecer, de uma forma ou de outra. Talvez Ele vai dar uma esmagadinha na gente, vai doer um cadinho, mas no final vai acontecer, como aconteceu com Jonas. Ele tinha que ir para lá,
Ele relutou, foi para o lado contrário, mas no final ele foi. E o segundo lugar, se os irmãos quiserem comentar, fique à vontade, tá, meus irmãos? Segundo lugar ali, o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. João, no seu capítulo 14, um pouquinho atrás aí, irmãos, umas páginas atrás, João 14, versículo 26, que diz assim o Senhor Jesus falando, para nós, falando para aquele povo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então aqui Jesus estava falando para aquele povo, meus irmãos, que é Ele, o Espírito Santo de Deus, que abre as nossas mentes e os nossos corações para compreender a palavra de Deus. Também falamos agora há pouco sobre isso, que o próprio Jesus falou para eles lá, o Consolador, o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, Ele vai ensinar a vocês e vai fazer vocês lembrar de tudo aquilo que eu ensinei. E aí eu lembro, irmãos, que quando nós pegamos a palavra de Deus para ler, nós precisamos pedir a orientação do Espírito Santo de Deus. Escondidinho por causa do frio, irmão Maria? Quer fechar a janela aí? Se quiser fechar, pode fechar. Então, quando nós vamos ler a palavra de Deus, irmãos, nós precisamos pedir a orientação do Senhor, que o Senhor fale conosco através daquela palavra, porque não é um livro qualquer, né? A gente não pode ler assim e acabou. Nós precisamos da orientação do Espírito Santo de Deus para que Ele nos ajude a entender o que está escrito na palavra do Senhor, o que o autor estava querendo dizer, qual é o contexto daquele momento, daquela época, o que ele estava querendo dizer para aquele povo e o que nós tiramos de ensinamento para nós no tempo atual. Isso o Espírito Santo vai mostrando para nós. Então sempre que eu formos ler a palavra do Senhor, né, e precisamos fazer isso diariamente, porque a palavra do Senhor tem que ser um alimento diário para nós. Antes devemos orar ao Senhor, falar baixinho: Senhor, abençoe a leitura da tua palavra, me faça entender aquilo que eu vou ler e que seja conforme a vontade do Senhor. Pastor, essa palavra é interessante porque a maior parte dos cristãos, principalmente em igreja pentecostais, tem até um livro escrito pelo Macedo que, se não me falha a memória, o título é A Palavra que Mata, uma coisa assim, uma coisa do tipo. Mas se não for esse o título, vai nesse livro. E diz que o mundo de estudar a palavra de Deus pega um versículo isolado, diz que o Espírito vivifica, mas a palavra mata. Só que a palavra de Deus é o Espírito dele em ação. Aí se apega a isso e esquece de ler a Bíblia, achando que se pedir a Deus, aí o Espírito Santo vem, enche a pessoa, vai ensinar ele. E tem até um pastor, esqueci o nome dele agora, que ele se diz que é servo, e diz que conhece a Bíblia de cor salteado, o Espírito Santo que ensinou a ele que ele não consegue nem ler. Só que esse versículo ele começa falando assim: olha, tu não se preocupa, porque o Espírito Santo vai ensinar. Mas para alguém ensinar, alguém tem que estar disposto a aprender. Você viu, o Cauã se desloca da casa dele junto com os pais dele. Então, se o Cauã está aqui, além dele ter que chegar mais cedo, tanto o pai quanto a mãe também tem que vir. Chega uma hora mais cedo na igreja. Para chegar uma hora mais cedo, certamente eles uma hora mais cedo têm que começar a se arrumar. E os afazeres que faziam naquele horário também tem que adiantar. Então toda a vida é adiantada para que ele possa estar aqui disposto a aprender. Aí daí aprende. Aí depois que você aprende, é que o Espírito Santo vai fazer você lembrar. E as pessoas esquecem dessa parte de aprender. Acha que diz assim: ah não, o Espírito Santo precisa ensinar, então não precisa ler a Bíblia não. O Espírito Santo vai me ensinar e já está bom. Não quer buscar, não quer ler e não quer. O Espírito Santo de Deus é a palavra dele em ação. Você aprende lendo a Bíblia. É impossível você aprender de Deus orando.
orando, você conversa com Deus, você expõe tua vida para Ele, agradece, mas aprender de Deus só existe uma forma, é a Bíblia, não tem outra, não tem outra, não tem outra. E para você falar de alguém, você tem que conhecer aquela pessoa. Se você não conhecer, como é que você vai falar? Então tem esse equívocozinho, a pessoa acha que ele aceitou Jesus, orou, e ali o Espírito Santo vai descer sobre a vida dele, ele vai sair profetizando, e aí, já mais antigamente acontecia isso, claro, antigamente não tinha palavra. Teve toda uma situação, todo um processo, toda uma conjunção de fatores que levou até a Bíblia da forma que a gente conhece hoje. Não foi de uma hora para outra, pessoas e pessoas que tiveram trabalhos árduos, inspirados por Deus, selecionadas a dedo por Deus, para que hoje a gente pudesse aprender dele, para não ter toda aquela dificuldade, porque antigamente as pessoas recebiam o Espírito Santo, mas era um ou dois. Quando o Espírito Santo foi, de certa forma, abrangeu-se para nós, aí Deus já preparou a palavra dele para todo mundo ter acesso, até as pessoas que ainda não conheciam o Espírito Santo, feito Apolo, que ainda não conheciam o batismo do Espírito Santo, mas estavam familiarizados com a palavra, para a pessoa pegar, jogar tudo isso fora e dizer assim, não, só precisa aceitar Jesus, o Espírito Santo vai desfazendo de todo o trabalho que teve até antes. Isso, infelizmente, acontece muito mesmo, né? As pessoas acham que não precisa ter esforço nenhum. E a palavra de Deus sempre, irmão, Deus sempre gosta de lembrar, a palavra de Deus sempre tem a nossa parte. O que é da nossa parte, Deus não faz. E esse exemplo foi muito bom que o irmão deu, foi isso. Ele nos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas para isso, eu preciso buscar. Mas a quem interessa, né, a você não conhecer da Bíblia? Exatamente esses líderes que gostam de manipular. Porque se você é um conhecedor da Bíblia, fatalmente você vai ser um rebelado depois. Você vai se rebelar. Né? Eu entendo assim, estou lendo a Bíblia assim. Então, para que as pessoas não se rebelem, para que as pessoas continuem aceitando tudo que vem do Cristo, é preferido então não ler, então apela do Espírito. Certa feita eu falei com o irmão uma vez, vamos fazer um discurso bíblico sobre igreja e tal, né? Não, agora só está no Espírito Santo. Entende? É isso. Conhecereis a verdade, é verdade que é verdade. A verdade é o quê? A palavra de Deus. Né? Então, como o irmão disse ali, os apóstolos, os discípulos, eles falavam o que viam e o que ouviam. Eles tiveram uma vida pública com Jesus, caminhando com Jesus. Então, eles estavam construindo a história, que seria mais tarde calculado, que seria a Bíblia. Agora, hoje, nós dependemos com exclusividade de estudar. Né? A nossa história é feita baseada naquilo que nós lemos com inspiração e instrução. Não tem outro caminho. Sim. Agora, o líder que não quer que cresça uma igreja moldada aos padrões dele, aí sim ele não ensina. Ele acha que é perigoso. É a mesma coisa os políticos não querer que você evolui na educação, tudo, né? Para quê? O povo sabia do governo família. Né? Isso também acontece na caminhada da igreja. Né? Um povo sabido, um líder também família. Né? Isso aí. E Jesus falou isso, meu povo sofre. Outro sim, Paulo estava lá elogiando os bereanos, porque ele falava alguma coisa, o camarada ia lá, não, deixa eu ver aqui, peraí, calma aí, não vai não, deixa eu ver aqui, ver se está batendo certinho, doido. Mas a igreja do Senhor não. Às vezes o outro, os irmãos já devem ter visto já esse vídeo, o camarada estava falando, ele disse, olha, hoje eu não vou pregar sobre a Bíblia não, mas eu queria falar sobre um camarada que foi usado por Deus lá ele não foi nem um cantor cristão que ele falou, foi na harpa cristã, e que é um exemplo de fé para a gente, que é o nau. O nau passou por um monte de tempestade, mas soltou o cabo. E o camarada falando do tal de nau, solta o cabo da nau. Aí você vê até onde vai. O outro engravidou a moça lá, a irmã da igreja, dizendo, não, Jesus disse, ó, pega uma mulher e adultera com ela, por falta de um. Então assim, são absurdos que
E isso, grosseiramente falando, quando a gente vê, se torna engraçado. Mas enquanto milhões e milhões de pessoas estão sendo ludibriadas e vendendo seus patrimônios, abrindo mão de família, para deixar líderes religiosos absurdamente ricos, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver. E quando questionado, diz assim: mas Jesus era rico, Jesus multiplicava pão, Jesus... Sim, mas não para ele, foi para os outros que estavam perto. Jesus em si, quando teve uma oportunidade que a pessoa disse que ia seguir ele, disse: rapaz, preste atenção, porque as raposas têm um povio, as aves têm o seu ninho. Eu, que sou filho de Deus, não tenho nem onde reclinar minha cabeça. E aquele que quer vir pode vir, pega si mesmo. E pega a sua cruz. Então é isso, irmãos, a gente vê isso infelizmente tem acontecido muito. Eu estou lendo até um livro comecei a ler ontem, do livro do Nicodemos, Augusto Nicodemos, que fala o que eles estão fazendo com a nossa igreja, com as nossas igrejas. Aí está falando tudo isso aí, né? Eu comecei a ler, estou no início ainda, mas pela introdução ele vai tocar nesse assunto todinho aí que nós estamos falando, que é o que estão fazendo com a nossa igreja, onde a Bíblia é colocada de lado e os líderes só falam aquilo que convém a eles. A gente viu até o exemplo do Nino, né, Geraldinho? Tem um líder aí que comprou um avião, falou que o avião é da igreja. Aí chegou o irmão, já que é da igreja, então todo mundo pode usar, né? E não podia, era só ele que podia usar. A gente já ouviu muito a falar essa palavra, a letra mata e o espírito vivifica. A letra mata. Então muitas vezes as pessoas não têm a Bíblia por causa disso, até a gente mesmo. Então, pois é. Mas ensinado na Idade Média pela Igreja Católica. Não, mas a letra que mata, quando a Bíblia se refere à letra que mata, Paulo, ele explica muito bem quando ele diz assim: olha, quando eu estou pregando a Cristo, todo o meu conhecimento, tudo que eu tenho, eu considero como lixo, porque Paulo com 13 anos foi criado aos pés de Gamaliel, falava hebreu, falava romano, camarada extremamente culto. Ele abandonava toda a cultura dele para falar de Cristo, baseada na palavra de Cristo. Todas as cartas de Paulo, quando ele vai citar exemplos, ele traz aquilo que Cristo falou desde a fundação do mundo. O princípio era o verbo. Desde quando ele estava lá, não, outro sim. Aí ele cita exemplo de Salmo, cita exemplo de Provérbios, Paulo está lá. Aí a pessoa diz assim: mas e Pedro? Pedro era um pescador, um humilde pescador, e quando ele vai evangelizar lá, ele faz aquele sermão maravilhoso. Deus não chama os capacitados, capacita os que chamam. Isso é conversa fiada. Deus chama os capacitados e os incapacitados também, chama os dois. Mas se a gente for citar o exemplo de Pedro, você volta lá em Josué, e quando Deus diz assim: ó Josué, esforça-te, escreve na palma da tua mão o livro da lei, coloca assim na tua frente quando você vai andar, medite de dia e de noite. Ou seja, Pedro era judeu, ele estava familiarizado com a palavra de Deus. Podia até não ser um homem culto, igual Paulo, ser meio grosseiro, áspero nas palavras, mas conhecia muito bem. E aconteceu o que? O Espírito Santo fez ele lembrar, e ele vai citando. Isso que eu ia falar, além dele conhecer isso, por ele ser judeu, ele teve um ótimo treinamento durante 3 anos e pouco, né? Então não é assim, aleatório. A palavra que mata é a minha, o meu conhecimento. Se eu tiver a oportunidade de começar a falar de mim, começar a falar o que eu acho da Bíblia, aí mata a igreja. Você vê um monte de igrejas aí, de pessoas. Hoje o número de pessoas desigrejadas tem crescido quase 15%. Por quê? Porque a palavra tem matado, as pessoas sobem em cima do púlpito para falar bobeira. Aí a pessoa fica triste, fica com determinadas pessoas, nem volta para aquela igreja nem procura outra. Aí a palavra tem matado, tem desviado um monte de pessoas. Mas o Espírito, a palavra de Deus propriamente dita, quando é de Deus, aí não tem para ninguém não. Até Gamaliel não, é o moço lá que foi ontar Jesus lá, Nicodemos. Até ele, que era uma das maiores autoridades na época, foi lá para aprender da palavra de Deus, aprender de Cristo. E ele tinha a palavra, mas a palavra que ele tinha não salvava. Mas a palavra de Cristo salvou. O próprio Paulo tinha cultura também. Ele tem que aprender a fazer Deus. É o que eu sempre falo, irmão, quando a gente está fazendo estudo bíblico com as pessoas, quando a gente está evangelizando as pessoas, que
Gostaria que as pessoas viessem para a nossa igreja, mas se por algum motivo ela não puder vir, né, por distância, etc e tal, eu sempre falo duas coisas para as pessoas que elas precisam verificar na igreja. Duas coisas pelo menos. Primeiro, se prega a palavra. Observe primeiro isso, se está pregando a palavra de Deus. E segundo, se fala muito de dinheiro. Se não prega a palavra e fala muito de dinheiro, busque outra. Vai a outra igreja, busca uma igreja simplesinha, com poucas pessoas, uma igreja pequena, mas que fale a palavra do Senhor, que não fique o tempo inteiro falando de dinheiro, porque isso não é de Deus. Eu sempre gosto de falar isso para as pessoas, quando a gente está finalizando um estudo bíblico, alguma coisa assim, né, que a pessoa não possa estar na nossa igreja, para que ela procure realmente uma igreja que pregue a palavra do Senhor, né? E isso que Jesus mandou para nós, pregue a palavra. Então a palavra, o que mata, como bem explicou o irmão Luqueiro, não é a palavra de Deus, é a nossa palavra. Quando nós abandonamos a Bíblia e começamos a falar que um monte de coisa nossa, aí pode matar mesmo. Aí mata os membros, mata a igreja, mata todo mundo, porque nós não temos nada a oferecer. Por isso que nós falamos agora há pouco, sem o Espírito Santo de Deus, nós somos incapazes de falar da palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Ele é que nos guia, nos orienta em todos os momentos. E o terceiro lugar ali, meus irmãos, que também nós já sabemos de cor e salteado, mas é importante a gente sempre lembrar, o Espírito Santo habita no crente. Os irmãos pular umas páginas lá na frente agora, 1 Coríntios, no seu capítulo 6, e versículo 19, olha o que o apóstolo Paulo fala. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então aqui Paulo está falando, meus irmãos, que o Espírito Santo, o nosso corpo, como ele diz, ó, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Então, a partir do momento, irmãos, que nós nos convertemos, que nós entregamos a nossa vida a Cristo, entregamos os nossos pecados a Jesus, automaticamente o Espírito Santo de Deus habita no crente. Mas para isso há de se ter uma conversão genuína, uma conversão sincera. Não adianta eu falar que eu me converti, falar que eu aceito Jesus, eu quero viver a vida em Cristo, a partir de hoje eu quero mudar, mas o meu interior não muda nada. Deus conhece o nosso coração. Então é o Espírito Santo, meus irmãos, ele passa a habitar na vida do crente. E é ele, quando habita na vida do crente, que nos faz lembrar do que Jesus nos ensinou, que nos faz lembrar da palavra do Senhor, que nos guia, nos orienta a viver neste mundo conforme a vontade de Deus para nós. E também, nós já lemos também esse versículo, irmão, o Espírito Santo chama e separa os obreiros. Lá em Atos 13, 12, nós já lemos semana passada esse texto, eu vou ler para os irmãos aqui de novo. Atos 13, versículo 2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então o Espírito Santo de Deus também, ele separa, ele chama os obreiros, pessoas que são chamadas para trabalhar na obra do Senhor. O Espírito Santo, que nós vamos ver depois, que capacita cada um, dando o dom para cada um exercer aquela função que o Espírito Santo chamou. Então aqui a gente viu que ele, o Espírito Santo, tirou Barnabé e Saulo para a obra que ele tinha chamado. Então eu lembro que eu já dei esse exemplo aqui, irmãos, e é bom lembrar de novo que às vezes nós estamos na igreja e sentimos de Deus fazer algo para que a obra cresça, para que a obra do Senhor se expanda,
vai expandindo, melhor dizendo, é o Espírito Santo que vai tocando no nosso coração. Eu tenho vontade de aprender violão. É o Espírito Santo já tocando no coração do Cauã ali, para poder aprender violão, para poder depois servir ao Senhor na música da igreja, nos cultos, nos lares. Então o Espírito Santo vai chamando as pessoas para isso. Basta que nós façamos a nossa parte. Não adianta também, eu senti de Deus que eu vou evangelizar. Todo sábado à tarde eu vou sair evangelizando. Senti muito forte isso de Deus. Mas aí chega todo sábado à tarde, não, vou ficar aqui em casa vendo televisão mesmo, ficar quietinho aqui. E acaba a gente deixando de lá. O Espírito Santo vai arrumar outro lá. A gente precisa sempre, meus irmãos, do reino de Deus, sempre temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Ele chama, ele separa, ele capacita, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Às vezes a gente observa, irmãos, tem algumas igrejas que vê uma pessoa mais ou menos da igreja, que prega bem, que fala bem, que conhece um pouquinho a palavra de Deus, e talvez logo o líder da igreja já vamos consagrar aquele fulano lá de pastor, porque está ótimo. Mas não deve ser assim, irmão. Se a gente observar os grandes homens da Bíblia, eles passaram por um grande tempo de treinamento. E nós, os batistas, temos essa, graças a Deus, essa doutrina da batista. Para você ser um pastor batista, você precisa estudar no seminário entre 3 a 4 anos. Depois você precisa passar por um concílio para ver se você realmente conhece daquilo que você vai falar. Depois ainda tem a consagração. Então tem todo o processo. Não é assim, eu vou encarar, fulano, vem cá, eu vou te consagrar pastor aqui, a partir de agora você vai ser pastor. Né? Tem igreja que faz isso e muito. É até injusto que a pessoa também, se você tem injusto, né? É igual mandar um camarada para a guerra e não ensinar nada a ele. Pois é, ué. A princípio parece ser bom, mas só Deus sabe o que espera aí pelo caminho. Você vê, o próprio Paulo, você estava dando exemplo, e quanto tempo ele ficou, né? As pessoas dizem, Paulo, eu já vi muito pregador dizer isso, Paulo se converteu e já saiu falando do amor de Deus. Foi nada, passou, se não me falha a memória, foi 3 anos. 3 anos. 3 anos Ananias lá, Paulo, isso aqui, não, mas não, isso aí que eu estou aprendendo não tem nada a ver não, o negócio aqui. Muitas vezes a consagração acontece por afinidade, né? Também. Verdade. O pai é pastor, a mãe é pastor, o filho é pastor, né? É uma coisa bem familiar, né? Aí o amigo que ele gosta ali, às vezes nem vocacionado, nem chamado ele foi, ele é pastor, né? É o que você fala sempre, meu irmão. Tem gente que é chamado para pastor, tem gente que é pastor chamado, né? Um é o chamado pastor, o outro é o pastor chamado. Pastor chamado. Tem uma diferença muito grande, né? E o fato de você estudar também não significa que você é chamado para ser pastor. Não Tem muitos, a minha classe seminária eram 80 alunos, e a gente percebia, o professor não percebia, você não tem vocação. Às vezes na hora do teste psicológico, na psicóloga, não eliminava. Não tinha vocação. Mas é mesmo. Quem dera que toda a igreja pudesse ter um seminário para todos os membros, sem exceção nenhuma. É verdade. Quem dera que pudesse, quem dera. Seria muito bom, né? Infelizmente, hoje não dá, é inviável ainda, mas quem dera que tivesse. Mas ainda, meus irmãos, falando sobre o Espírito Santo guia e a vida do crente, o Cauã vai colocar o número 5 para nós ali. Atos. Esse episódio os irmãos também conhecem muito bem, mas olha que interessante quando a gente vê que o Espírito Santo fala e dirige, ele guia a vida do crente para aquilo que o Senhor quer. Atos 8, de 26 a 29.
E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Cândice, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Vamos parar aqui, porque os irmãos conhecem bem essa história de Filipe e o eunuco, que acabou batizando ele. Então olha como o Espírito Santo já guiou desde o início. O anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te, vai para aquele lugar, e lá o Espírito: chega-te naquele moço ali que ele está lendo o profeta Isaías. Aí o contexto, depois que ele fala se ele entendia o que estava lendo, aí ele fala: mas como eu vou aprender se ninguém me ensinar? E aí acabou que ele passou pelas águas ali naquele momento. Então é mais um exemplo bíblico, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele dirige a vida do crente, ele guia a vida do crente. Então, às vezes, quando nós nos depararmos com determinada situação, que nós estamos indo por um lado e de repente a gente sente de Deus mudar a nossa rota, nós precisamos obedecer ao Senhor. Interessante essa palavra também, é que o Espírito Santo fala ao coração de qualquer pessoa que esteja disposto a ouvir, né? Filipe era diácono, né? Filipe não era nenhum dos apóstolos, nem mestre, ele era diácono. E foi usado tremendamente, foi transladado, ele estava num lugar, apareceu no outro, isso aí. Estevão foi um dos primeiros mártires que teve, diácono também. Foi pastor, foi um dos 7 escolhidos, primeiro 7. Isso aí dá uma lembrança para nós, irmãos, que todos são importantes na igreja. Mas eu não sei fazer nada, é só você se deixar que o Espírito Santo vai te mostrar. Mas eu não consigo falar nada. O Espírito Santo fala por você, ou ele coloca uma pessoa do seu lado. Moisés falou isso, né? Mas eu sou ruim de palavra, como que eu vou tirar aquele povo todo lá? O Senhor: não, vou mandar com você para te ajudar lá. Então, se ele chamou, meus irmãos, a gente tem certeza e a gente sente isso de Deus, podemos ir, porque ele vai nos ajudar a vencer. Às vezes, principalmente no evangelismo, a gente fala: mas chega lá e ela começa a me perguntar um monte de coisa, eu não vou saber responder, eu vou passar vergonha, ela vai te perguntar: que crente é você que não conhece nada? Mas quando a gente vai pelo poder do Espírito Santo de Deus, irmãos, a gente pode ir sem medo. Porque ele, ali na hora, ele vai nos fazer lembrar das coisas que Jesus ensinou, ele vai nos capacitar a falar dele da forma que deva ser falado. Então nós devemos sempre lembrar disso e não colocar dificuldade para fazer a obra do Senhor. E também em outras situações da nossa vida também, que quando a gente sente que é de Deus, por isso que é muito importante, irmão, seja qual a decisão nós vamos tomar, precisamos pedir a orientação de Deus primeiro. Eu vou querendo mudar de casa, eu queria sair dali, mudar para ali, será que vale a pena, não vale? Vamos orar primeiro. Está com trabalho lá onde é mesmo? Tabuão. Aí de repente aparece eu tenho que largar lá para vir aqui para o manejo. Não pode ser assim de uma hora para outra. Tem que orar primeiro, buscar do Senhor. Será que realmente vale a pena eu deixar esse aqui para ir lá para o manejo? Ou dá para conciliar os dois? Mas isso o Espírito Santo vai falando com a gente. Basta a gente ter o ouvido para ouvir a voz do Senhor. Então, qualquer área da nossa vida, irmão, não é só na questão do evangelismo, o Espírito Santo sempre nos orienta, sempre nos ajuda a vencer todas as nossas dificuldades, mas para isso nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz do Senhor, a entender aquilo que Ele quer para nós. Só para finalizar o de hoje, então, irmãos, que já estão ali 8h25, o número 6 ali, o Espírito Santo testifica de Cristo. João 15:26.
João 15, 26, Jesus disse: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então Jesus aqui estava falando para eles, meus irmãos, e para nós hoje, que o Espírito Santo ia testificar do que Jesus. O que é testificar? É dar testemunho, é comprovar, é atestar aquilo que Jesus tinha ensinado em todo o ministério terreno do Senhor Jesus. Então ele fala muito aqui, quando vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, ele testificará de mim. Ou seja, ele dará testemunho de mim, ele irá comprovar, atestar aquilo que eu ensinei para vocês. Então o Espírito Santo também testifica de Cristo, irmãos. Então nós devemos sempre lembrar disso também, e nós já vimos, né, nas lições anteriores, que o Espírito Santo esteve durante toda a trajetória de Cristo aqui nessa terra, e ele vai continuar aqui enquanto o Senhor Jesus não voltar, que é o período que nós falamos, da ascensão de Jesus à volta de Jesus. É aquele período de dispensação, que é o período que o Espírito Santo estará. Por isso que a Bíblia fala: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então quando nós cremos nisso verdadeiramente, meus irmãos, nós passamos melhor por todas as coisas da nossa vida, nas tribulações, nas dificuldades, nas alegrias, porque sabemos que temos um Deus que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Então nós vamos parar aqui, irmãos, para nós encerrarmos no horário certinho, né? E a semana que vem, Deus permitindo, eu achei que ia terminar a semana que vem, mas eu acho que ainda vai continuar na outra semana, irmãos, porque ainda tenho que, ainda falando do Espírito Santo, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, que nós acabamos de falar, mas tem mais algumas coisinhas que a gente gostaria de acrescentar. Se o Espírito Santo, se o crente perde o Espírito Santo, e qual é o sinal que eu realmente tenho o Espírito Santo na minha vida? Então esses são os tópicos finais aqui, que eu até imaginava terminar semana que vem, mas tempo é de Deus, né? Não precisamos ter pressa. O importante é isso mesmo, a gente conversar, a gente entender direitinho o que a palavra nos ensina. E a irmã Eliane até falou, né, irmã? Que a irmã já ouviu o que o irmão do Pedro falou, né? Então, isso aí. Então são esses pequenos detalhezinhos que fazem a gente crescer ainda mais a nossa fé em Cristo, né? Então vamos finalizar, meus irmãos? Vamos. Eu tinha até separado um hino ali, mas já está em cima da hora, irmão. Eu acho que não quero atrasar os irmãos, não, mas ele é pequenininho. Vamos, coloque para nós para a gente finalizar com esse hino. Calma, por favor. Conhece esse hino aí? Só para a gente finalizar com ele, e aí, terminando o hino, meus irmãos, nós finalizaremos com o nosso culto. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, Rei dos reis, por
Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesta noite para orarmos ao Senhor, que o Senhor possa, Pai, atender as orações que foram feitas aqui essa noite, conforme a Tua soberania, Santo Deus. Também agradecidos somos pela Tua palavra, agradecidos somos, Deus, por essa igreja falar da palavra do Senhor, e como bem nós ouvimos aqui essa noite, Deus, a palavra do Senhor, ela é verdade, é ela que nos liberta, e ela não mata jamais, Senhor. O que mata são as nossas palavras, as nossas convicções, os nossos erros, as nossas vaidades, os nossos preconceitos, Deus, mas a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, e é ela, Deus, que nos leva até o Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa igreja, pregar a Tua palavra, Deus, por essa igreja sempre estar com a Tua Bíblia, a palavra do Senhor aberta e proclamando a Tua verdade, Deus, e que nós possamos continuar, Pai, para a glória e honra do nome do Senhor, Deus. Agora pedimos, Deus, que o Senhor nos leve a todos para os nossos lares, guardados, protegidos e abençoados pelo Senhor, que tenhamos uma noite de paz, uma boa noite de descanso, e os irmãos e amigos que estão em casa, da mesma forma, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, uma oração silenciosa, nós estamos finalizados, então, irmãos. O